E a primeira pergunta, do Danilo Faria, querido irmão, perguntou assim: falando a respeito do anticristo, pastor, o senhor acredita que ele já nasceu? Danilo Farias, o senhor sabe quem é, né? É difícil colocar o que o anticristo já nasceu. Vamos supor que ele nasceu com propósito para ser o anticristo. Ele nasceu 3 anos atrás, Uhum. ou 5 anos atrás, ou 15 anos atrás. Teria ele agora 15 anos. Se nós esperamos uma volta de Jesus, que é a qualquer momento, se esse anticristo tiver 3 anos, 5 anos ou 15 anos, ele ainda não estaria um ser completamente preparado para assumir essa posição. Uhum. Eu acredito que o anticristo funciona assim, é um sistema que já está homologado, alguém está sendo preparado, uma faixa etária aí que vai sendo mudada ao longo do tempo. É uma pessoa que vai assumir o governo, já está no governo. Citam tantos governos hoje para dizer isso. Tem um que é muito falado na mídia, Uhum. que Quem? é o Jared Kushner, que é Ah, sim. judeu, né, de família Ele judia, é genro do genro Trump. do Trump. É O um dos prédio dele é 666, né? 666. Rapaz. Mas eu acredito que ele é só um devoto da questão do anticristo. Eu acredito que ainda não deveria ser ele. Outros falam que é o governo da França, outros falam que é o Trump, outros falam. Então são várias colocações. Voltando aqui, eu não acredito que ele tenha nascido. No sentido assim, nasceu para ser o anticristo. Mas acredito que alguém está sendo preparado para assumir esse trono. Sei. No caso, então, tu acredita realmente que tem pessoas que estão esperando, desejando e se preparando para a vinda do anticristo? Porque na minha cabeça, exemplo, vamos supor que o anticristo venha daqui 50 anos, né? E tudo que Trump e Elon Musk estão fazendo agora é uma forma de preparar o caminho para o anticristo chegar, né? Como a gente já falou a respeito da economia e tudo mais, que tem que entrar em colapso, né? Mas será que eles não estão fazendo isso apenas guiados pelo espírito do anticristo, mas sem saber? Se eu acho que tem gente que realmente está buscando preparar mesmo, falando, não, eu estou fazendo isso para o anticristo vir. Existe. O que acontece? É, Por as pessoas. exemplo, um Lula da Silva. Um Lula da Silva. Você acha que ele sabe o que está fazendo? Né, Mas ele pode estar ajudando, o mas sem que, saber que está o que ajudando. que acontece? Essas pessoas hoje, elas estão sendo preparadas para um evento que nós temos que ter o seguinte olhar clínico. Nós estamos falando de coisas que nós cristãos sabemos, mas o mundo não Sim. sabe do anticristo. Pois é, por isso Qual que que é a eu. visão do mundo? A visão do mundo é a espera de um governo único. Qual que é a espera do povo de Israel? Nós esperamos o Messias, o Salvador de Israel, que vai restabelecer a paz, vai restabelecer a ordem para Israel. Sim. Os muçulmanos esperam Mahdi, Uhum. que é o Messias deles. Então, assim, e nós esperamos Jesus. Então, nós temos as três religiões, que são as três religiões maiores do mundo, que cada uma espera o seu Messias. Então, assim, da mesma forma que nós esperamos Jesus vir hoje, ou amanhã, ou daqui 1 ano, daqui 10 anos, eles também estão preparando para isso. Quando eu olho para Israel, eu vejo hoje uma preparação muito grande em Israel para a espera do Messias. E a gente tem ali vários sacerdotes que já estão sendo trabalhados para a chegada do Messias. Louvores, construções a respeito de instrumentos ou outras coisas para a reconstrução do templo. E vejo também os muçulmanos se preparando para a chegada do Messias. Israel está preparando dessa forma aí já? Já existe a novilha vermelha em Israel hoje, que é a novilha que a Bíblia fala lá em Novilha novilha vermelha? vermelha. Como é que é isso aí? A Bíblia fala que a novilha vermelha, ela foi consagrada para a construção do templo na época de Salomão. Salomão. E eles seguem esse mesmo ritual. Eles estão criando uma? Não, já foi criado, já estão. Se você pesquisar depois, você vai ver. Foram criadas nos Estados Unidos Uhum. ovelhas vermelhas que não pode ter nenhum pelo branco, conforme a Bíblia diz. Pesquisa pra gente aí, Thiago. Joga na tela aqui. Novilha vermelha. Vê se você consegue achar.
Isso. Vê se você acha alguma coisa. E Ah. essa novilha será sacrificada para a reconstrução do templo. As cinzas dela serão levadas para a reconstrução do templo. Então, existem alguns sinais aqui que já estão sendo preparados para a reconstrução do templo. Se eu estou esperando o Messias, os judeus estão esperando o Messias, para nós, igreja, eles estão esperando o anticristo. Sim. O que para eles é É o Messias, Messias, para nós é o anticristo. anticristo. Então a gente tem que estabelecer aqui uma coisa, que é o seguinte: como será? Eu vi uma pergunta que foi feita a uma mulher judia, e faz a seguinte pergunta para ela: quem é o Messias de vocês? É o mesmo dos cristãos? Ela fala assim: não, o nosso Messias é um governo que vai se levantar, é um homem que vai vir, vai trazer paz para Israel e vai colocar fim nas guerras. Rapaz. Então, essa é a esperança do povo de Israel hoje. Que as terras sejam devolvidas, delegadas para Israel, que todos aqueles importunos ali, ao redor ali, palestinos, que têm ainda tomado parte do território de Israel, seja devolvido para Israel. Então, hoje, por exemplo, quem é de outra nação e tem uma casa em Israel, ele já está perdendo o direito dela. O governo está comprando essas casas e devolvendo para o povo judeu. Uhum. Então, já existe um plano para retirar todas as pessoas que não são nação judaica para devolver as suas casas para o povo judeu que foram esparramados Para pelo os mundo. judeus ficarem lá. Então, existe essa caminhada para isso. Entendi. Entendeu? Então, assim, é muito complexo. Quando eu falo assim, já existe o anticristo, então eu tenho que ver o anticristo em 3 formas: muçulmana, cristã e judia. Segundo o que está acontecendo em Israel, né? Dá para se É o acreditar, relógio do mundo. né? Se aí existe o espírito do anticristo, igual a Bíblia fala. Existe o espírito do anticristo. Já, Gui. Trabalhando e Israel está se preparando dessa forma, então é bem provável que o anticristo esteja aí. Com certeza. Já vivo, já andando, assistindo esse podcast. Uhum. Misericórdia. Ô, Guilherme, o que foi? Tem Nós pergunta? temos 2 perguntas. Outra do Danilo Faria pergunta assim: Pastor Samuel, o Senhor deixou claro a respeito do poder do anticristo. E o que detém lá de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. O Tiagão vai espelhar aí na tela a referência. Como que é a referência? 2 Tessalonicenses 4. 2 Aqui, ó. Tessalonicenses, Tá aqui, ó. capítulo 2, versículo 6. Pode ler se eu quiser, fica à vontade. Pode ler, fica à vontade. Eu acredito que o que detém ainda o anticristo é a igreja. Porque a igreja é a única que está ainda impedindo a ação do anticristo. Uhum. Porque existe um texto que foi dado ao apóstolo Pedro, uma palavra que foi dada a ele, que é a seguinte: que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Sim. Então, ainda, o que detém o inferno é a igreja na terra. Então, partindo por esse princípio, eu acredito que enquanto a igreja estiver aqui, o mundo tem paz. A paz de Cristo. Sim. Mas que é a verdadeira paz que muitos têm rejeitado. Mas posteriormente, quando a igreja é retirada, automaticamente o inimigo está apto para assumir essa liderança dele aí. Então esse até aqui do mês ser retirado aí, só creio que é o povo de Deus. É o povo de Deus. Igreja. Tá. Quem mais? Nós temos mais uma pergunta. Agora é do irmão Honório Marcelo. Bom, Honório, se Pas- inscreva no canal. Pastor Samuel, se a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, qual a finalidade da manifestação do anticristo, sendo que o intuito dele é destruir os cristãos? Na verdade, a manifestação do anticristo é perseguir os judeus na grande tribulação. Posteriormente, arrebatar aqueles que não quiseram a salvação em Cristo no primeiro momento, que eu falei da lacuna que Deus abre, que é o graça. tempo da graça, que começa em Jesus e termina com a igreja tirada da terra. Então, a salvação, ela
ela é agora. Para quem quiser ser bem-aventurado, é agora. Bem-aventurados que têm parte na primeira ressurreição. Então existe uma bem-aventurança para os que estão na primeira ressurreição. Em contrapartida, quem ficar na grande tribulação será salvo pela rejeição da marca da besta. É uma salvação pela dor. É uma salvação pelo sacrifício da própria vida. Porque o anticristo não vai perdoar de hipótese alguma aquele que não quiser aliança com ele. As pessoas vão ter que se aliançar, ou aliança ou não. Então, assim, quem é, por exemplo, o pós-tribulacionista, ele diz que a igreja vai passar pela grande tribulação, porque há uma confusão em alguns textos da Bíblia em relação à segunda vinda de Cristo e arrebatamento. Tem vários lugares na Bíblia, desde Mateus até o Apocalipse, falando sobre a segunda vinda. Inclusive em Mateus 24 fala muito da segunda vinda. Mas também observo que a igreja ela não terá essa tendência a passar pela grande tribulação, porque lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, fala assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu os guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo. A tribulação, o anticristo, é para o mundo, não é para a igreja. A igreja já padece perseguição. Sim. A igreja já sofre adversidade nesse tempo. Sim. Agora há pouco, na Síria, milhares de cristãos foram mortos. Mais de 1.400 cristãos, pessoas foram mortos. Se isso não é perseguição à igreja, quantos têm sido presos na China, atrás de uma cortina de ferro, porque não pode proclamar o nome de Jesus? Quantos na Coreia do Norte têm sido presos porque não pode proclamar o nome de Jesus? Sim. E quantos aqui na nossa nação têm ficado acomodado e não têm proclamado o nome de Jesus? Entendeu? Então, assim, isso é a tribulação do mundo. Agora, a grande tribulação vai vir sim, mas é com o anticristo. E a grande tribulação não é nos 3 primeiros anos e meios. É na metade depois dos 7 anos para frente. Sim. Porque ali se vai desencadear algumas catástrofes, cataclismas de âmbito mundial, onde o ímpio que vai ser crucificado, não a igreja.